Há momentos em que o destino não bate à porta. Ele simplesmente abre as portas de um elevador. Helena Duarte entrou no edifício como entrava todos os dias, com o filho nos braços, a bolsa equilibrada no ombro e uma lista mental que começava com pagar o aluguel do ateliê e terminava com não deixar que isso tudo desmorone. Tomás estava quieto, o que era raro. 2 anos, olhos escuros, a testa encostada no pescoço da mãe, como se soubesse à sua maneira primitiva e infalível que ela precisava daquele peso para se manter de pé. O edifício era antigo. As paredes do corredor cheiravam a madeira úmida e a um tempo que não tinha pressa. O elevador subia devagar demais. Sempre subiu, sempre subiria. Helena havia aprendido a usar esse tempo. Era ali, entre o 1º e o 5º andar, que ela organizava o que diria na reunião. Aquela reunião em específico. A que poderia significar a continuidade do ateliê ou o fim definitivo de algo que construíra com as próprias mãos durante 3 anos de noites curtas e manhãs que começavam antes do sol. Ela não esperava surpresas. Apenas mais uma batalha silenciosa num dia de muitas batalhas. Pressionou o botão do 5º andar. As portas começaram a fechar e então se abriram novamente. Rafael Montenegro entrou. Ele não percebeu de imediato. Estava de cabeça levemente baixa, os olhos no telefone, os ombros na postura exata de quem aprendeu que demonstrar dúvida é uma forma de fraqueza. Terno escuro, gravata afrouxada com precisão calculada, o tipo de detalhe que parece informal, mas é, na verdade, mais uma camada de controle. Ele entrou, virou-se para os botões e só então olhou para o lado. O silêncio que se instalou não foi o silêncio de 2 estranhos num elevador pequeno. Foi outro tipo de silêncio. O tipo que ocupa o espaço inteiro e comprime o ar. Se essa história já tocou em algo dentro de você, inscreva-se no canal. O que vem a seguir vai mudar a forma como você entende escolha, silêncio e consequência. Rafael olhou para Helena. Helena olhou para Rafael. E entre os dois, nos braços dela, Tomás ergueu a cabeça devagar. Olhos escuros, expressão séria, com a gravidade calma de quem ainda não aprendeu a fingir que não está olhando. Rafael não disse nada. Os olhos dele desceram involuntariamente para o rosto da criança e ficaram ali por 1 segundo mais longo do que qualquer desconforto poderia justificar. Helena não desviou o olhar, não sorriu, não endureceu. Apenas disse, com a voz de quem já ensaiou a serenidade ao ponto de ela se tornar real: chama-se Tomás. As portas fecharam, o elevador começou a subir, devagar demais. Havia algo que Rafael sabia há dias e ainda tentava não saber. Uma fotografia vista por acaso num evento corporativo. Helena, ao fundo, entre rostos que ele não conhecia, segurando uma criança. Uma criança pequena, com olhos que ele reconheceu antes de querer reconhecer. Ele fizera as contas, tentara refazer, tentar encontrar outro resultado. Não encontrou, mas saber e confirmar são coisas diferentes. E durante dias, Rafael Montenegro vivera no espaço estreito entre as duas. Agora, naquele elevador que subia 1 andar por minuto, esse espaço havia desaparecido. Tomás voltou a encostar a testa no pescoço da mãe. Helena olhou para a frente. Rafael ficou imóvel, com o telefone na mão e os números das contas do mês que nunca lhe ocupariam 1 segundo sequer de sono. O elevador parou no 5º andar. As portas se abriram. Helena saiu sem pressa, sem olhar para trás, e Rafael ficou ali, de pé, com as portas se fechando novamente, sozinho com algo que não era mais possível ignorar, e com a sensação precisa, incômoda e irreversível de que aquele não era o começo da história. Era o momento em que a história decidia cobrar o que estava em atraso. O que Rafael ainda não sabia era que a verdade sobre aquele silêncio de 3 anos não começou com Helena. Começou com alguém muito mais perto dele,
Rafael Montenegro não havia chegado onde estava por acaso. Essa era a história que ele contava sobre si mesmo, e durante anos o mercado confirmou cada vírgula dela. Aos 36 anos, era sócio majoritário de uma consultoria que movimentava contratos com grupos europeus e fundos de investimento que tinham nomes em inglês e paciência curta. Seu nome aparecia em listas. Era chamado para mesas onde as decisões tinham consequências reais. E ele se sentava nessas mesas com a naturalidade de quem acredita que chegou até ali pelo mérito. E somente pelo mérito. Não era arrogante da forma barulhenta. Era pior. Era arrogante com elegância. O tipo de homem que nunca levantava a voz porque nunca precisava, que ouvia os outros com atenção calculada, aguardava o momento certo e então dizia exatamente o que precisava ser dito para encerrar o assunto. Ele não se via como alguém que feria as pessoas. Via-se como alguém que tomava decisões difíceis que os outros não tinham coragem de tomar. 3 anos antes, havia tomado uma dessas decisões. Helena tinha 30 anos, um ateliê pequeno que mal pagava as contas e olhos que viam o mundo com uma clareza que Rafael admirava e que, ao mesmo tempo, o inquietava. Ela não precisava de validação, não esperava que ele chegasse. Estava sempre no meio de algo, sempre com tinta nas mãos, ou uma conversa pela metade com um cliente, ou reorganizando o espaço, como se o mundo ao redor pudesse sempre ser melhorado com um pouco mais de atenção. Rafael gostava dela, mais do que havia admitido, inclusive para si mesmo. Mas havia uma oportunidade, um projeto em Londres que exigia presença, tempo e foco total. E Rafael Montenegro não era o tipo de homem que deixava oportunidades passarem por causa de sentimentos. Ele foi embora com a consciência relativamente tranquila de quem acredita ter sido honesto. Disse que não podia atrasar a própria vida. Não pediu que ela esperasse. Não prometeu nada. Na sua lógica, isso era respeito. O que ele não viu, porque não quis olhar, era Helena de costas na porta do ateliê, segurando o silêncio com as 2 mãos. "Le beijo Santigis, sei pitu", de volta a Lisboa, depois de quase 2 anos fora. Rafael retomou o que havia deixado e acrescentou o que havia conquistado. A sociedade com Beatriz Sampaio se consolidou. Os contratos cresceram. A vida ganhou a forma exata que ele havia planejado. Beatriz era a arquiteta invisível de muito do que Rafael havia construído. Inteligente, precisa, com uma memória para detalhes que ele nunca teria. Ela sabia quem ligar quando um contrato emperrava. Sabia o que dizer e o que calar diante de investidores nervosos. Havia algo entre eles que não era amor no sentido convencional, mas era algo. Uma cumplicidade densa, construída ao longo de anos de decisões compartilhadas, de jantares que terminavam tarde e conversas que não precisavam de começo para fazer sentido. Beatriz acreditava em Rafael. Acreditava no que haviam construído juntos. E acreditava, com a firmeza silenciosa de quem nunca coloca isso em palavras, que nada deveria ameaçar isso. Naquele dia, depois do elevador, Rafael voltou para o escritório e sentou à mesa sem ligar o computador. Ficou olhando para a janela. Tomás, 2 anos, olhos que ele reconheceu antes de querer reconhecer. Ele ainda não sabia o que fazer com isso. Mas havia algo que o incomodava mais do que a descoberta em si. Uma sensação vaga, como um ruído baixo que não cessa. A sensação de que ele não havia sido o primeiro a saber. Enquanto Rafael estava em Londres aprendendo a ser maior, Helena estava no Porto aprendendo a ser outra coisa, não maior, apenas real. O ateliê tinha 3 mesas. Uma janela que dava para um beco com cheiro de pão fresco às manhãs e uma clientela pequena, mas fiel. Pessoas que queriam identidade visual com alma, não apenas logo e paleta de cores. Helena trabalhava com atenção. Ouvia mais do que falava. Entendia que o trabalho de criar algo para alguém começa muito antes do esboço. Era boa no que fazia.
mas bom raramente paga as contas no primeiro ano. Quando descobriu a gravidez, estava sozinha num banheiro minúsculo às 2 da manhã, com o teste na mão e o silêncio total do apartamento ao redor. Não houve drama. Houve apenas aquele instante suspenso em que a vida decide mudar de direção sem pedir licença. Ela tentou avisar Rafael, escreveu uma mensagem ao escritório. Cuidadosa, direta, sem exigências. Enviou. Esperou. Não recebeu resposta. Interpretou o silêncio como resposta. E decidiu que não perseguiria ninguém para participar de uma vida que escolheu não estar. Tomás nasceu em fevereiro. Olhos escuros, testa larga, com uma seriedade de recém-nascido que fez Helena rir pela primeira vez em semanas. Ela ligou para a mãe, reorganizou o ateliê para caber um berço no canto e continuou. Não porque era forte, mas porque parar não era uma opção real. E depois, havia um homem que ela via quase todos os dias, sem que isso fosse no início nada além de vizinhança. Miguel Soares trabalhava no estúdio ao lado. Arquitetura de interiores, projetos pequenos com acabamento cuidado. Chegava cedo, saía tarde, cumprimentava com um aceno. Quando Tomás começou a aparecer no colo dela durante as chamadas de vídeo, Miguel passou a deixar café na porta sem bater. Uma vez, depois duas, depois virou hábito. Ele não perguntava. Estava simplesmente lá. Helena notou isso com o tempo. A diferença entre quem aparece com perguntas e quem aparece com café. E guardou essa observação num lugar silencioso dentro de si. E a reunião daquele dia era com um possível cliente novo. Alguém que havia chegado por indicação, com um projeto razoável e um orçamento que poderia cobrir 2 meses de aluguel. Era pouco. Era suficiente. Helena entrou na sala, sentou, abriu o caderno e notou, pela primeira vez desde o elevador, que suas mãos estavam completamente firmes. Beatriz Sampaio tinha uma memória para detalhes que a maioria das pessoas descartava. Números, datas, nomes de assessores de segunda linha. Sabia quais investidores tinham ciúme de outros investidores. Sabia quando um contrato estava prestes a cair antes que qualquer advogado percebesse. Era essa atenção, meticulosa, ininterrupta, que a tornava indispensável. E era essa mesma atenção que 3 anos antes a havia levado a interceptar uma mensagem. Não foi premeditado. Ou era o que ela dizia a si mesma. O escritório em Londres estava em ritmo máximo. Rafael estava focado. Uma mensagem chegou ao endereço geral da empresa, endereçada a ele, mas passando pelo sistema compartilhado que Beatriz administrava. O nome de Helena. O assunto, urgente e pessoal. Beatriz leu, compreendeu, arquivou. Não apagou. Isso era importante na narrativa que construiu para si mesma. Apenas arquivou. Apenas protegeu o momento. Rafael precisava de foco. Um projeto daquela magnitude não comportava instabilidade pessoal. Ela tinha feito o que era necessário. Era isso que Beatriz acreditava, com sinceridade total. O problema com pessoas que acreditam completamente nas próprias justificativas é que elas nunca percebem quando cruzam uma linha. A linha vai se movendo junto com elas. Quando a fotografia do evento corporativo circulou, Helena ao fundo, a criança no colo, Beatriz foi a primeira a ver, antes de Rafael. Reconheceu a criança com o mesmo olhar clínico com que lia balanços financeiros. Fez as contas. Chegou ao mesmo resultado que Rafael chegaria dias depois. E esperou. Não agiu. Não alertou. Apenas esperou para ver o que o acaso faria e o que ela precisaria fazer em seguida. O maior contrato da história da empresa estava em fase final de negociação. Investidores estrangeiros, imagem sólida, narrativa de estabilidade. Um filho desconhecido não cabia nessa narrativa. Beatriz não via isso como frieza, via como responsabilidade.
E foi com essa convicção que ela chegou ao escritório naquela manhã, abriu o laptop e começou a redigir uma proposta que Helena ainda não sabia que receberia. A data foi marcada por uma assistente do tribunal, com voz monocórdica e sem cerimônia. Primeira audiência de reconhecimento de paternidade. Uma terça-feira, às 10 da manhã. Rafael ligou para Helena na noite anterior. Disse que estaria lá. A voz dele tinha aquele tom de quem cumpre o que promete. Firme, sem excessos. Helena ouviu, agradeceu com brevidade e desligou sem fazer perguntas. Ela havia aprendido a não construir nada em cima de promessas. Na manhã seguinte, vestiu Tomás, deixou-o com a vizinha e foi sozinha. O tribunal era um edifício de fachada cinzenta no centro do porto, com corredores que cheiravam a papel e espera. Ela chegou 10 minutos antes. Sentou no banco de madeira do lado de fora da sala e organizou os documentos pela terceira vez. Não porque estivessem fora de ordem, mas porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Às 10 horas, as portas abriram. Rafael não estava lá. Ela entrou sozinha. Respondeu às perguntas com clareza. Apresentou os documentos. O processo seguiu seu curso burocrático e impessoal, como seguem todas as coisas que importam demais para serem tratadas com calor humano. Foi rápido. 40 minutos. Na saída, Helena parou na escadaria, respirou o ar frio da manhã e não chorou. Não porque não quisesse, mas porque havia uma versão dela que sabia, desde o início, que aquilo era possível. E essa versão havia se preparado. À noite abriu o computador para fechar um orçamento e viu, nas notícias, a fotografia. Rafael ao centro, sorrindo, ladeado por executivos estrangeiros. A legenda dizia algo sobre parceria estratégica e expansão para novos mercados. A fotografia tinha sido tirada aquela tarde. Helena ficou olhando por um momento. Depois, fechou o computador. Não era abandono. Era algo mais preciso do que isso. Era a confirmação de uma hierarquia, e de onde ela e Tomás se encaixavam nela. Essa clareza doía de um jeito diferente, mais fundo, mais limpo. O envelope chegou por mensageiro. Papel grosso, logotipo discreto de um escritório jurídico. Helena abriu na mesa do ateliê, entre 2 xícaras de café frio e um esboço inacabado. Era uma proposta formal, linguagem cuidada, números precisos, recursos suficientes para que ela recomeçasse, em Lisboa ou mais longe se preferisse. Uma quantia mensal durante 2 anos, cobertura de custos de realocação e uma cláusula que não dizia o que era, mas que qualquer pessoa com atenção compreendia. Distância, discreta, voluntária, documentada. Não havia nome de remetente, mas havia um estilo, uma arquitetura de controle que Helena reconheceu sem precisar de provas. Dobrou o papel, colocou dentro da gaveta e ficou sentada em silêncio por um tempo que não soube medir. Naquela noite, Miguel estava no estúdio ao lado mais tarde do que o habitual. Helena bateu na porta de vidro. Ele abriu sem perguntar nada, afastou os rolos de planta da cadeira ao lado e fez um gesto simples. Senta, ela contou, não tudo, mas o suficiente. A audiência, a fotografia nas notícias, o envelope. Miguel ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ficou quieto por um momento. Estou cansada de ser a forte da história, disse ela. E a voz não tremeu, o que de alguma forma tornava a frase mais pesada. Miguel olhou para ela com uma atenção que não tinha pressa. Você não precisa ser, respondeu. Ser forte o tempo todo não é coragem, é exaustão com outro nome. Ele falou de passagem leve, sem drama. Disse que já havia escolhido carreira em vez de responsabilidade uma vez na vida. Que a pessoa que ficou do outro lado dessa escolha nunca mais voltou. Que ele não entendera a dimensão do erro a tempo. Não estava pedindo nada. Apenas colocando algo na mesa, com honestidade. Helena ouviu. Não respondeu,
mas algo nela se reorganizou em silêncio, como móveis num cômodo que finalmente encontraram o lugar certo. E a gaveta com o envelope ficou fechada por 3 dias. No 4º dia, Helena abriu, releu e percebeu que a proposta tinha uma data limite. Faltavam 6 dias. Rafael não havia dormido bem desde o elevador. Não era culpa, ou não era apenas culpa. Era aquele ruído baixo que não cessava. A sensação de que havia uma peça fora do lugar, numa estrutura que ele acreditava conhecer por completo. Numa manhã de quarta-feira, antes de qualquer reunião, fechou a porta do escritório e abriu o histórico do sistema de mensagens da empresa. O endereço geral, os arquivos dos últimos 4 anos. Levou 20 minutos para encontrar. A mensagem estava lá, arquivada numa pasta de baixa prioridade com um nome genérico. Data: 3 anos e 2 meses atrás. Remetente: Helena Duarte. Assunto: pessoal e urgente. Rafael leu uma vez. Depois leu de novo. Ficou parado por um longo momento com as mãos sobre a mesa e o escritório completamente silencioso ao redor. Depois, pegou o telefone e fez uma ligação curta. Não para Beatriz, para o advogado pessoal que nunca havia precisado usar para nada além de contratos de imóveis. Preciso de uma consulta. Hoje, se possível. É pessoal. Do outro lado do edifício, Beatriz estava numa chamada com investidores quando a assistente lhe passou um bilhete dobrado. Ela leu sem alterar a expressão. Assentiu. Continuou a chamada. Mas quando desligou, ficou olhando para a janela por mais tempo do que o habitual. Rafael havia pedido acesso ao arquivo geral. Histórico completo, sem explicação. Ela sabia o que isso significava. Não entrou em pânico. Beatriz Sampaio não entrava em pânico. Mas começou a calcular, com a mesma frieza com que calculava tudo, o que poderia ser controlado e o que já não podia. Naquela tarde, Helena recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era o advogado de Rafael. Educado, objetivo. Disse que o seu cliente gostaria de marcar um encontro informal, sem mediação jurídica, antes da próxima audiência. Helena ouviu. Perguntou quando. Quando for conveniente para si, disse o advogado. Ela marcou para 2 dias depois, num café perto do ateliê, terreno dela. Quando desligou, olhou para a gaveta fechada com o envelope dentro. Faltavam 4 dias para o prazo. O telefonema chegou às 11 da noite. Tomás havia acordado com febre alta. A vizinha que o tinha ficara em pânico. Helena chegou ao hospital em 16 minutos, com o casaco por cima do pijama e os documentos do filho numa pasta que guardava sempre pronta. Não era grave. Uma infecção respiratória comum, disse o médico, com a tranquilidade de quem já viu isso 1000 vezes. Precisava ficar em observação até de manhã. Medidas de precaução. Helena sentou na cadeira ao lado da cama pequena, segurou a mão do filho e respirou pela primeira vez desde o telefonema. Tomás dormia com a respiração ainda um pouco encurtada, mas o rosto já relaxado. Ela ficou olhando para ele no silêncio do quarto. A testa larga, os olhos fechados, as pestanas longas, e sentiu algo que não era medo nem alívio. Era apenas amor. Aquele tipo simples e absoluto que não precisa de contexto. Não havia ligado para ninguém. Não havia razão para isso. Rafael chegou 40 minutos depois. Ela não soube até mais tarde como ele havia ficado sabendo. A vizinha, provavelmente. Um número que ela havia deixado em algum formulário do prédio, meses antes, sem pensar muito. Ele entrou devagar, olhou para Tomás e sentou na cadeira do outro lado da cama sem dizer nada. Helena o observou. Não disse que podia ir. Não disse que não precisava estar ali. Ficaram os dois em silêncio por um longo tempo, com Tomás entre eles, dormindo com aquela seriedade pequena que o caracterizava. A certa altura, Rafael disse em voz baixa: "Encontrei a mensagem." Helena não respondeu de imediato. Depois disse: "Eu sei.
Não havia mais nada a acrescentar sobre isso, não naquela noite. Rafael ficou até de manhã. Quando Tomás acordou e o viu ali, não demonstrou surpresa. Olhou para ele com a avaliação calma de 2 anos e depois estendeu o braço para a mãe. Rafael olhou para esse gesto e compreendeu com uma precisão que nenhuma reunião de negócios alguma vez lhe havia dado o tamanho exato do que havia perdido. Bebês alheias. Na manhã seguinte, Helena levou Tomás para casa. Rafael ficou no corredor do hospital, sozinho, com o telefone na mão e uma decisão que não conseguia adiar por muito mais tempo. Faltavam 2 dias para o prazo do envelope e faltava 1 para o encontro no café. O lugar era pequeno, com mesas de madeira clara e cheiro de canela. Helena chegou primeiro, pediu água, esperou. Rafael entrou pontual, o que ela notou. Pediu café, sentou e não começou com desculpas. Ela ficou grata por isso. Não vim pedir perdão, disse ele. Vim porque preciso entender o que aconteceu. E porque Tomás merece mais do que eu lhe dei até agora. Helena ouviu. Depois perguntou com calma. O que você vai fazer em relação a Beatriz? A pergunta pousou na mesa entre os dois como algo com peso próprio. Rafael não respondeu de imediato. E foi nessa pausa que Helena compreendeu o que ainda estava em jogo. Não a mensagem interceptada, não os 3 anos perdidos. Isso já era história. O que estava em jogo era o que ele faria agora. Se escolheria, mais uma vez, a conveniência. Ainda não sei, disse ele. Era honesto, mas não era suficiente. Helena colocou o envelope na mesa. Empurrou na direção dele. Isso chegou com o seu logotipo jurídico. Sem nome, mas com a arquitetura de alguém que conheço o estilo. Rafael abriu. Leu. O rosto não mudou, mas algo nos olhos sim. Não sabia disso, disse. Eu sei que não sabia, respondeu ela. Mas isso não muda o que é. Ficaram em silêncio. Lá fora, o porto seguia o seu ritmo habitual, indiferente. Helena recolheu o envelope. Tomás precisa de um pai presente, não de um pai que aparece quando é conveniente e desaparece quando custa algo. Se você quiser fazer parte da vida dele, eu não vou impedir, mas não vou facilitar enquanto você não souber o que escolhe. Rafael ficou olhando para a xícara. E você, disse ele mais devagar, o que vai fazer com a proposta? Helena levantou-se e apanhou o casaco. Já decidi. Não disse o quê. Saiu com a mesma quietude com que havia entrado, deixando Rafael com a conta e com uma sensação que ele ainda estava a aprender a identificar. Era a sensação de não estar no controlo e de perceber, tarde demais, que talvez nunca tivesse estado. Naquela semana, 3 coisas pequenas aconteceram no escritório que Rafael, em outro momento, teria ignorado. O diretor financeiro de um dos fundos parceiros remarcou uma reunião sem explicação. Um assessor que sempre respondia em minutos passou a responder em horas. E numa chamada de grupo com a equipa, houve uma pausa de 2 segundos antes de alguém responder a uma pergunta sua. Uma pausa que não existia antes. Sinais pequenos, do tipo que só se nota quando já se está a perder o chão. Rafael conhecia esse padrão. Havia visto em outros. Nunca havia imaginado sentir por dentro. Pediu uma reunião com Beatriz. Ela aceitou sem hesitar, o que era em si mesmo informação. Beatriz só aceitava reuniões sem hesitar, quando já sabia o que iria dizer. Sentaram-se na sala de vidro. Lá fora, a equipa trabalhava com a normalidade estudada de quem sabe que algo está acontecendo, mas ainda não sabe o quê. Encontrei a mensagem, disse Rafael. Eu sei, respondeu ela. Não havia surpresa no rosto dela. Havia algo mais difícil de nomear. Uma espécie de convicção tranquila, como a de quem cometeu um erro e ainda acredita que foi a coisa certa a fazer. Beatriz era uma criança. Era instabilidade,
disse ela, com a mesma voz com que discutia cláusulas contratuais. Rafael, estávamos a construir algo, uma coisa que importava. Eu protegi isso. Protegeste-te a ti mesma. Ela não respondeu, e o silêncio dela foi mais revelador do que qualquer argumento. Rafael levantou-se. Ficou à janela por um momento, de costas para ela. Vou assumir Tomás publicamente e vou dissolver a sociedade. Beatriz ficou imóvel. Se fizeres isso, disse mais devagar, vais perder o contrato. Os investidores vão recuar. Anos de trabalho. Sim, interrompeu ele. Eu sei. Voltou-se. E havia no rosto dele algo que ela não havia visto antes. Não raiva, não mágoa, apenas uma clareza que parecia ter custado muito a chegar. Grandeza não é o que construímos, disse ele. É o que ficamos dispostos a perder quando percebemos que construímos em cima de algo errado. Saiu da sala. Beatriz ficou sentada, sozinha, com o escritório todo do lado de fora e o silêncio a fechar-se devagar ao redor dela. Naquele mesmo dia, enquanto Rafael saía da sala de vidro, Helena rasgava o envelope, não com raiva, com a calma precisa de quem tomou uma decisão e não precisa mais pensar nela. Os pedaços foram para o caixote debaixo da mesa do ateliê, entre rascunhos velhos e embalagens de café. Depois abriu o computador e enviou um e-mail que havia redigido na noite anterior. Era para a diretora de um centro cultural no Porto. Uma proposta de parceria para a identidade visual de uma nova programação anual. Projeto pequeno, mas concreto, dela. Nos meses de pressão, Helena havia feito algo que passara quase despercebido a todos, incluindo a ela mesma. Havia construído uma rede. Não por estratégia, por necessidade e por caráter. Clientes que voltavam, pessoas que indicavam. Um nome que circulava em conversas de que ela nunca havia participado. O Centro Cultural respondeu em 2 horas. Havia interesse. Se Miguel soube pelo café da manhã seguinte. Helena contou com a leveza de quem partilha uma boa notícia sem precisar de celebração. Então ficas, disse ele. Fico, confirmou ela. Miguel assentiu. Havia naquele assentimento 3 meses de cafés deixados à porta, de presença sem exigência, de alguém que ficara sem pedir nada em troca. Helena olhou para ele por um momento mais longo do que o habitual. Obrigada, disse. Por não teres tentado resolver nada. Ele sorriu levemente. Não era meu para resolver. A segunda audiência foi marcada para uma quinta-feira. Desta vez, Rafael chegou antes dela. Estava sentado no banco de madeira do corredor, de casaco escuro, com os cotovelos nos joelhos e as mãos entrelaçadas. Quando Helena chegou com os documentos, ele levantou-se. Não disse nada demais, apenas, estou aqui. Era pouco, era o suficiente para aquele momento. Entraram juntos. O processo seguiu. As perguntas foram feitas, as respostas dadas, os documentos verificados. Quando o juiz confirmou o reconhecimento de paternidade, não houve drama. Apenas o som seco de um carimbo e o nome de Tomás escrito num papel oficial ao lado do de Rafael. Helena olhou para esse papel e sentiu não vitória, não alívio, mas algo mais próximo de ordem. Como quando um cômodo finalmente tem todos os móveis no lugar. O que ninguém no tribunal sabia e que os jornais especializados notariam apenas dias depois, era que Rafael Montenegro havia, naquela mesma semana, iniciado formalmente a dissolução da sua sociedade com Beatriz Sampaio, e que o maior contrato da história da empresa havia sido suspenso, não por escândalo, por escolha. Era essa a diferença que mudava tudo. A notícia saiu numa sexta-feira à tarde, quando os mercados já fechavam e a atenção de todos estava em outro lugar. Uma nota breve num portal especializado. Dissolução da Sociedade Montenegro em Sampaio Consultores. Sem comunicado oficial, sem conferência de imprensa,
Apenas o registro formal no portal das empresas e um silêncio que dizia mais do que qualquer declaração. Beatriz leu a notícia sentada no escritório que em breve deixaria de ser seu. Não ligou para ninguém. Não enviou mensagens. Ficou quieta com aquela convicção inabalável que sempre a havia definido e que agora não tinha para onde apontar. O que ela construíra era real. Os contratos, a reputação, os anos de trabalho meticuloso, tudo isso existia. Mas existia sobre uma fundação que ela própria havia comprometido, uma manhã de 3 anos atrás, com uma decisão que parecera pequena e razoável e necessária. Não havia vilania dramática no que fizera. Havia algo mais difícil de nomear, a certeza absoluta de quem nunca admite que pode estar errado, e essa certeza custara-lhe tudo. Rafael saiu do escritório naquela tarde sem olhar para trás. Perdeu contratos, perdeu a estrutura que havia levado anos a construir. O telefone tocou menos, os almoços de negócios rarearam. Havia um desconforto novo na forma como alguns conhecidos o cumprimentavam, aquele excesso de cordialidade que disfarça distância. Ele notou, aceitou. Havia uma diferença, compreendeu, entre perder algo por circunstância e perder algo por escolha. A segunda dói de outro modo, mas deixa as mãos livres. Numa tarde daquela semana, Rafael foi buscar Tomás ao ateliê pela primeira vez. Chegou pontual. Tocou a campainha como um adulto que respeita um espaço que não é seu. Tomás desceu as escadas de mão dada com Helena, viu-o e parou. Ficou a olhar com aquela avaliação séria de 2 anos. Rafael ajoelhou-se ao nível dele. Olá, Tomás! O menino ficou quieto por um momento. Depois estendeu os braços. Helena observou aquilo da porta e sentiu, não alegria, não mágoa, mas o peso exato e silencioso de algo que se fecha com a forma certa. A audiência final durou menos do que as anteriores. As acusações que haviam sido levantadas contra Helena, negligência, instabilidade, incapacidade de prover ambiente adequado, desmoronaram uma a uma diante dos factos. Registros do ateliê. Testemunhos de vizinhos e clientes. O relatório da pediatra de Tomás, que o acompanhava desde os primeiros meses. Cada documento era uma peça do mesmo retrato, uma mãe presente, constante, que havia construído estabilidade do zero e sem ajuda. O juiz não precisou deliberar por muito tempo. Guarda compartilhada, condições claras, obrigações definidas para ambos os lados. Rafael saiu do tribunal com menos do que havia entrado. Menos poder, menos estrutura, menos da vida que havia passado anos a arquitectar. Mas com algo que não sabia nomear ainda. Algo que tinha o peso leve das coisas certas. Beatriz soube do resultado por terceiros. Já não havia razão para ela estar presente. Nos dias seguintes, o escritório foi desmobilizado com a eficiência burocrática de quem sabe que prolongar apenas adia o inevitável. As plantas baixas e os dossiês foram divididos. Os contactos redistribuídos, os anos de trabalho comum, partilhados com a frieza de um inventário. Não houve confronto final, não houve palavras duras nem reconciliação. Apenas 2 adultos a desfazer o que haviam construído, num silêncio que dizia tudo o que as palavras teriam dito com muito mais ruído. Beatriz saiu do edifício numa manhã de chuva miúda, com uma caixa e o passo firme de sempre. Não havia nada de quebrado na postura dela. Mas havia algo ausente, aquela certeza absoluta que a havia definido durante anos. Perdera a algures entre um arquivo e uma decisão que parecera pequena. Rafael ficou num escritório mais pequeno, menos reuniões, menos telefones. Uma equipa de 3 pessoas em vez de 20. Era diferente, era real. Numa tarde sem compromissos, foi buscar Tomás e levou-o ao jardim perto do rio. O menino correu entre os pombos, com a seriedade total de quem tem 2 anos e uma missão urgente. Rafael ficou sentado num banco a observar.
Não havia fotografia desse momento em nenhum portal, nenhuma legenda, nenhum investidor a sorrir ao lado dele. Apenas um pai num banco de jardim, a aprender que presença não se anuncia. Simplesmente acontece. Meses depois, o porto tinha o cheiro de sempre. Pedra úmida, rio ao fundo, café a escapar pelas portas dos bares na hora do almoço. O edifício antigo na Rua do Almada continuava com as paredes que cheiravam a madeira e a um tempo sem pressa, e o elevador continuava a subir devagar demais. Helena entrou com Tomás no colo. Ele já pesava mais. Os 2 anos e meio tinham chegado com uma energia nova que tornava o silêncio uma raridade. Ela pressionou o botão do 5º andar. As portas começaram a fechar. Abriram-se novamente. Rafael entrou. Desta vez, ele viu-a de imediato. Assentiu. Ela assentiu. Tomás olhou para o pai com o reconhecimento tranquilo de quem já se habituou à presença e voltou a encostar a cabeça no pescoço da mãe. Rafael pressionou o botão do 3º andar. O escritório novo, menor, ficava ali. Subiram em silêncio, mas era um silêncio diferente do de meses atrás. Não havia peso suspenso, nem verdades por dizer. Havia apenas 2 adultos num elevador pequeno, com uma criança entre eles, e a paz austera de quem passou pelo fogo e saiu do outro lado, sem precisar falar sobre isso. No 3º andar, as portas abriram. Rafael saiu. Antes que fechassem, segurou-as por um segundo. "Boa semana", disse. "Igualmente", respondeu Helena. As portas fecharam. O elevador continuou a subir. À tarde, num sábado claro de início de inverno, a praia era quase deserta. Tomás corria na areia com aquela determinação absurda de quem ainda não aprendeu que o horizonte não se alcança a correr. Helena estava sentada numa pedra, com os joelhos dobrados e o vento a baralhar-lhe o cabelo. Miguel estava ao lado dela. Não dizia nada. Estava simplesmente lá, como havia estado desde o início, sem anunciar, sem pedir, sem exigir que isso fosse nomeado antes de ser real. Ela olhou para Tomás. Depois olhou para Miguel. Havia memórias que ela guardava de Rafael. A intensidade, a inteligência, o homem que ele poderia ter sido se houvesse escolhido diferente. Essas memórias não desapareceram. Apenas encontraram o lugar certo, o passado onde pertencem. O que ela sentira por ele tinha sido real, mas real não é suficiente. Real é o começo. O que fica, o que verdadeiramente fica, é quem aparece quando custa. Quem não transforma a presença em moeda de troca. Quem segura a porta do elevador não para ser visto, mas porque é isso que se faz. Miguel pegou na mão dela. Ela deixou. Tomás gritou alguma coisa incompreensível na direção do mar e riu do próprio grito. Helena sorriu. Há histórias que ensinamos sobre poder e ensinamos errado. Dizemos que poder é volume, visibilidade, controlo, que quem fala mais alto define o ritmo, que quem ocupa mais espaço vence. Mas Helena Duarte passou 3 anos a construir em silêncio, a criar um filho sozinha, a recusar um envelope que teria resolvido o mês, mas comprometido a vida. E quando chegou ao tribunal, não precisou de discursos. Os factos falaram por ela. Beatriz Sampaio acreditou que protegia um império, protegia uma ideia que tinha de si mesma. E quando essa ideia desmoronou, não havia nada por baixo dela, além de uma decisão arquivada numa pasta de baixa prioridade. Rafael Montenegro perdeu contratos, sócia, reputação e a vida que havia planeado, e ganhou pela primeira vez a experiência de escolher sem calcular o retorno. Poder real não faz barulho, constrói-se em cafés frios, em noites de hospital, em envelopes rasgados, em presenças que ninguém fotografa, e às vezes apresenta-se simplesmente assim: uma mão dada à beira-mar, uma criança a correr na areia e a clareza silenciosa de que amor não é intensidade, é permanência.
Se esta história tocou em algo dentro de você, inscreva-se no canal para não perder as próximas. Curta o vídeo se chegou até aqui, faz toda a diferença. E conta nos comentários de onde você está assistindo. Cada história que contamos é para alguém como você, em algum lugar do mundo que também escolheu ficar.